Vamos lá, gente, não vamos perder a anotação. A gente está falando de verbos, tá? Estamos lá na parte de verbos ainda aqui, ó. Assinale a alternativa em que a frase apresenta corretamente correlação verbal. O que você acha aí? O que é uma correlação verbal? Tenta responder a questão. Ó, correlação verbal. Na letra E a gente tem essa correlação. Ela é chamada de uniformidade modo-temporal. Que a correlação verbal ela ocorre quando há uma harmonia de sentido entre os verbos de um período chamado composto. Tem mais de uma oração. Então, esses verbos eles vão apresentar uma ligação semântica. Por exemplo, na letra E aqui, ó. Se Dolores tivesse tornado seus dias úteis, ela teria. Então, você tem aqui a correlação aqui do futuro do pretérito com o outro futuro do pretérito aqui. Então, os dois verbos aqui empregados no futuro do pretérito aqui. Isso é uma correlação. Vamos dar uma olhadinha nas outras aqui, ó. Tornar, futuro do subjuntivo, ocorrência futura hipotética. E o receber, o pretérito perfeito indicativo. Então indica fato, né? Se Dolores tornar seus dias, ela recebeu. Olha como é que não tem nada a ver uma correlação com outra. Então a oração principal ela apresenta um fato tido como certo, que é no caso aqui, recebeu, né? A oração principal está aqui, que é a segunda oração, ó. Ao P, essa é a subordinada. Reconheço que é subordinada por causa da conjunção. Então não há uma coerência entre esses verbos aqui. Né? Aqui também, né? Você vai harmonizar a frase aqui, ó, se Dolores tornar seus dias, ela recebeu. Então aí você pode passar a oração principal para o futuro do presente, ó, ela receberá, ou alterar os dois verbos passando a oração principal para o pretérito. No caso aqui, ó, se Dolores tornasse, teria recebido. Se Dolores tornasse, ela receberia. Né? Dá para consertar dessa forma aí. Tornara, pretérito mais que perfeito, uma ação ocorrida no passado antes de outra no passado. E o receberia futuro do pretérito, indica fato posterior, quer dizer, não tem nenhuma correlação aí também. Tá? E aí, tornar e receberia, então, no caso, para você harmonizar essa frase aí, ficaria assim, ó. Você pode passar a oração principal pretérito perfeito de indicativo, por exemplo, se Dolores tornara seus dias, ela recebeu. Ou você pode passar a oração subordinada do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se Dolores tornasse, ela receberia. Aí a gente conserta a falha aí. Na letra C, se tornasse. Então, no caso aí, pretérito imperfeito do subjuntivo. Ela expressa uma hipótese, mas é uma hipótese no passado, presente ou no futuro, a qual normalmente não é realizável quando acompanhada de uma ideia condicional, que é o que acontece aqui no caso. Né? A ideia condicional está presente aqui na conjunção. Ó. E o ela receberá futuro do presente indicativo, uma ideia posterior, a gente até viu isso daí. Forma verbal tornar-se indica uma probabilidade, e o verbo receber aqui indica uma certeza. Ó. Há uma incompatibilidade semântica entre esses tempos. Né? Então, para o verbo hipotético, para um verbo hipotético, no caso, o ideal é outro verbo que possa ter esse sentido também. Ó. Por exemplo, ó, você pode passar a oração subordinada para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se Dolores tornasse seus dias úteis, ela receberia. Tá? E aqui o tornou, né, o pretérito perfeito indicativo, ele indica um fato completamente concluído antes do momento da fala, né, começou e acabou no passado, e o receberia está no futuro do pretérito indicativo. Ele indica um fato posterior, que é normalmente hipotético, receberia. Tem que ter aí uma situação hipotética, no caso uma conjunção, por exemplo, né, uma conjunção condicional. Né? Ele indica uma consequência hipotética que está atrelada a uma condição que não chegou a realizar-se. Uma ação indica um fato certo concluído no passado, a outra uma hipótese, portanto uma falta de coerência semântica aí absurda. Né? E aqui o receberia, vamos harmonizar essa frase aí, ó. Pode passar a oração subordinada para o pretérito imperfeito, no caso, se Dolores tornasse, ela receberia, a gente já até fez isso. Ou você pode passar a oração principal para o pretérito perfeito indicativo. Ela recebeu, então, se Dolores tornou seus dias, ela recebeu. Também dá para fazer dessa forma. Okay? Então, a parte dá um pouquinho de trabalho, mas a gente chega lá.